Oi, pessoal. Felipe Assunção, auditor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Hoje eu vou resolver algumas questões aqui da Banca Sebrasp sobre o tema tipos de auditoria e tipos de relatório. A gente já teve essa aula anteriormente, né, explicando quais eram os tipos de auditoria previstos pela Intosai, conformidade operacional, financeira, bem como os tipos de relatório, né, relatório de certificação e relatório direto. Então, vou passar aqui para as questões, para a gente dar uma olhadinha. As questões, pessoal, foi um filtro aqui do tema, né, cobrado pela CESP nos anos de 23 a 25. Então, a gente vai ter 12 questões aqui para trabalhar em cima. Vou abrir as questões aqui. Começar a resolver, pessoal, fazendo aquela lógica que eu já tinha explicado para vocês, pegar um pouquinho de velocidade, né? Leia a última linha da questão. Se fizer alguma falta aqui o enunciado, a gente volta e lê a parte anterior. Mas vamos lá, iniciando. Nossa primeira pergunta aqui: a auditoria operacional avalia eficiência, eficácia e economicidade das ações governamentais. Só lembrar, nós auditores, na ótica da Intosai, nós examinamos atos, né? São os atos da administração, os atos realizados ali pelos gestores, agentes públicos. E nesses atos, nos diferentes tipos de auditoria, a gente avalia diferentes perspectivas desses atos. Por exemplo, se eu estiver falando dos atos praticados dentro de um processo de licitação. Eu posso fazer uma auditoria de conformidade para ver se esses atos foram praticados de acordo com as leis e regulamentos que deveriam ter sido aplicados, né, os nossos critérios. Eu posso também olhar sobre a ótica da auditoria financeira se os impactos financeiros, as informações relacionadas às transações realizadas ali, elas foram adequadamente refletidas na contabilidade. E eu posso também avaliar se aquele processo de licitação ele foi eficiente, econômico, eficaz e efetivo no contexto da política pública que ele tem inserido, que seria a auditoria governamental. Então, a gente pode avaliar as transações sob diferentes perspectivas. Só dando uma relembrada aqui do que são normalmente o objeto, o escopo dessas auditorias, ok? Então vamos voltando à questão aqui, ela já fala para a gente que a auditoria operacional avalia a eficácia e economicidade das ações governamentais, até aqui está certo. Enquanto a auditoria de regularidade verifica o cumprimento de normas e regulamentos. Aqui, pessoal, a gente pode entender que a banca está falando regularidade como auditoria de conformidade, né? Ok. Só que normalmente a gente utiliza o termo auditoria de regularidade, e a gente tem que tomar cuidado com isso, para designar ou auditoria de conformidade ou auditoria financeira. É como se a auditoria de regularidade fosse uma família, um gênero, que abriga duas espécies, né? Conformidade financeira. Na auditoria financeira, a gente não deixa de ver que o nosso objeto, ou seja, as demonstrações contábeis, foram elaboradas de acordo com as normas e regulamentos de contabilidade. Então, não é uma auditoria de regularidade. E na auditoria de conformidade, esse objeto ele varia, enquanto na financeira o nosso objeto é mais preso ali às demonstrações contábeis, informações contábeis, na de conformidade o objeto ele varia muito. Então, mas também o objetivo é concluir sobre o atendimento de normas e regulamentos, ok? Por tudo que eu vi aqui na assertiva, aparentemente ela vai estar como correta. Vamos testar aqui, certa a questão, ok? Pulando para a questão de número 2 aqui, vamos lá. Auditoria de balanço patrimonial. Então, acho que na balanço patrimonial é uma demonstração contábil, né, gente? Então, como objeto de uma demonstração, um quadro da demonstração contábil, estamos falando aqui de auditoria financeira. De exame de processos licitatórios e de análise de qualidade dos serviços públicos. Gente, quando eu estou querendo falar sobre análise de qualidade dos serviços públicos, auditoria operacional. Coincidentemente, exame de processo licitatório, vamos ver o resto da questão, correspondem respectivamente aos tipos auditoria AF, né? Só deu outro nome aqui, AF, operacional e conformidade. Gente, vamos lá. Se eu estivesse fazendo a prova, né, sem criar muita polêmica, a gente vai marcar que está errado. Por quê? A F ele acertou a ordem, a auditoria operacional é a terceira e ele falou que é conformidade, está errada a questão. Agora, coincidência, acabei de falar sobre essa questão, justamente o exemplo do processo citatório, né? Não é porque eu estou examinando o processo citatório que obrigatoriamente ele vai ser uma auditoria de conformidade, porque igual eu acabei de falar com vocês,
os atos praticados dentro desse processo estatório é que vão ser examinados. E eles podem ser examinados nas três perspectivas. Aqui eu acho que a banca pitolou um pouquinho, achando que toda vez que eu olhar um processo estatório, eu estou fazendo uma auditoria de conformidade. Eu não acho que é verdade. Porém, conhecendo um pouquinho a banca, né, que ela tem um histórico ali de querer pensar fora da caixinha, fazendo. Se você não cobra uma decoreba do candidato, você vai ter que cobrar, às vezes, vai parafrasear um comando da norma ou pensar fora da caixinha, né? Expandir esse raciocínio da norma. Para isso, você tem que interpretar a norma. E, de vez em quando, a interpretação da banca Sebrasp, assim, pelo amor de Deus, em auditoria e contabilidade, o pessoal viaja na maionese. A interpretação deles sai um pouco do que a norma pede, eu acho que é uma falta de exercício prático, às vezes, dos professores da banca, né? E acaba gerando isso aqui. Eu acredito que eles vão dar o gabarito como errado, mas se eu errasse essa questão, é lógico que na hora da prova a gente joga para acertar, mas se eu errasse essa questão, cabia muito recurso aqui, porque nem todo exame de um processo estatório é uma auditoria de conformidade. Mas assim, como eles já erraram a ordem da operacional aqui, vamos dar ela como errado, conferir justamente o gabarito. Eles pensaram fora da caixinha e pensaram errado. É isso na prova de contador da PF. Complicado, mas acontece. Vamos lá. Próxima questão. A auditoria de conformidade tem por objetivo avaliar a consonância dos atos de gestão com os princípios constitucionais da administração pública e com os normativos legais e regulamentares vigentes. Pessoal, até aqui está certo. A auditoria de conformidade, ela olha duas coisas dos atos que são praticados, né? A regularidade, que tem a ver com o atendimento aqui dos normativos legais, né, e regulamentares, e a legitimidade, que tem a ver com o atendimento dos princípios constitucionais e administrativos. Gente, como assim a legitimidade? Eu posso ter um ato que ele é regular do ponto de vista legal, mas ele pode ser um ato imoral, então ele não tem legitimidade. A auditoria de conformidade, gente, não é só checklist, cara crachá, cumpriu o artigo da lei, cumpriu o artigo tal. Não, a gente avalia também o atendimento, a aderência daquele ato aos princípios administrativos e constitucionais, que é a parte da legitimidade. Eu acho que está perfeito assertivo aqui. Vamos colocar aqui como certo para avaliar. Certíssima resposta. Próxima, questão número 4. As auditorias de demonstrações contábeis, auditoria financeira, né, pessoal? Compreendem o exame de registros e documentos. Ok, a gente faz isso na financeira. A coleta de informações e confirmações. Gente, isso aqui a gente faz qualquer auditoria, tá? São técnicas de obtenção de evidências aqui, né? Confirmações. A gente coleta informação em qualquer auditoria, inclusive faz inspeção documental, de registro em qualquer auditoria. São técnicas universais aqui para financeira, conformidade operacional. Aí, como a gente já está falando que é auditoria de demonstração contábil, técnica está certo, por meio de procedimentos específicos e apropriados ao controle do patrimônio da organização auditada. Faz estranho. É o pessoal interpretando e pensando fora da caixinha e botando no papel aqui. Mas vamos pensar. A auditoria financeira, o objeto dela são informações contábeis, que nasce ali da contabilidade, que é a nossa ciência que estuda o patrimônio da organização, ou o controle patrimonial. Partindo dessa ideia, a auditoria de demonstrações contábeis compreende exame de registro, documentos, coleta de informações, confirmações, por meio de procedimentos específicos e apropriados ao controle de patrimônio. Eu acredito que essa questão vai ser dada como certa. Assim, é uma interpretação, né, pensado fora da caixinha, pode estar em alguma literatura diversa. Garanto para vocês que vocês não devem ver essa frase aqui em algum momento nas NBAs, mas é uma releitura, né? Uma releitura até razoável. Eu daria como certo o item aqui, vamos rezar para estar certo. Tá certo, é isso mesmo. Próxima questão, pessoal. Essa aqui é de auditor da Controladoria Geral do Estado, lá do Rio de Janeiro. Vamos lá. Próxima questão, também do mesmo concurso. Os relatórios de auditoria de conformidade versam substancialmente sobre economicidade e eficiência. Acabou, gente. Acabou aqui. Isso aqui é auditoria operacional. Não precisa nem terminar de ler o resto da questão, né? Vamos lá. Auditoria operacional. Então tá errado. Maravilhoso. Próxima questão. Questão de número 6. Agora múltipla escolha, né? Vamos ver aqui. Segundo a NBASP 100, quando o objeto da auditoria é definido em razão do seu escopo. Gente. Eu vou polemizar aqui. Eu acho que isso aqui não está citado em momento nenhum da NBASP 100. Eu falo isso pela leitura que eu tenho dela, do manual da IDI, das 3 auditorias.
Normalmente o escopo, ele já é uma delimitação do objeto, né? Tipo, se eu tenho um objeto, as transações da Secretaria de Saúde, eu vou colocar como escopo, vão ser essas transações para o ano de 2022 na área tal. Assim, são os exemplos que eu tenho na cabeça. Escopo é meio que uma delimitação ali do objeto, né? Ficou muito estranha essa primeira frase, eu acho que isso aqui não está escrito na LBASP 100. Pode ser uma releitura, uma reinterpretação. Depois eu vou gravar um story só para falar disso aqui, que me deixou curioso. Vou abrir a norma aqui para olhar agora, né? Mas vamos lá. Quando o objeto da auditoria é definido em razão do seu escopo, lembrando que a NBAS 100 é de princípio de todas as auditorias, tá, pessoal? Quando o objeto da auditoria é definido em razão do seu escopo, relacionado com atividades, transações financeiras ou informações, o auditor deve focar na informação sobre o objeto, seguindo a estrutura de relatório estabelecida e padronizada, e realiza um trabalho de... Nossa, gente, essa aqui ficou difícil, essa releitura mágica do pessoal. Vamos lá. Se for na NBASF 100, eu tenho 3 tipos de auditoria, né? Operacional, financeira e conformidade. Contábil é sinônimo da financeira, mas não está escrito com essas palavras lá na norma. Então tira esse, né? Tira esse, segundo a NBASF 100. Eu duvido que isso aqui está escrito na NBASF 100, tá, gente? Porque isso aqui ficou tão geral que dá para entrar qualquer auditoria aqui. Qualquer auditoria, né? Essa definição aqui. Se fosse para chutar, normalmente, quando a norma define operacional, sempre fala de... Se isso aqui for um Ctrl+C, Ctrl+V da norma, tá? Quando ele basta fala de operacional, está sempre relacionado à eficiência, desempenho, e fala-se muito de políticas públicas, né? Então, eu não acho que seria operacional. A financeira, normalmente, delimita muito objeto lá para demonstração contábil. Não é. Se fosse para chutar, a gente tem que saber até chutar, né? Eu chutaria de conformidade aqui, mas não gostei da redação dessa questão de jeito nenhum. Deixa eu ver aqui, correndo de errar. Mas é isso. Depois eu vou gravar um story só sobre essa questão aqui, tá, pessoal? Próxima. Auditoria de regularidade tem como objetivo principal avaliação. É errado. Errado. Operacional. Isso aqui já dá pra gente fazer rapidinho. Próximo. Vamos tentar, texto grande, vamos tentar aqui. A partir da situação hipotética que eu não li, julgue o próximo item com base nas NBASP. E o caso de questão exemplifica uma auditoria operacional. Eu vou ter que ler o enunciado, gente. Não vou precisar ler o enunciado, não. Auditoria operacional cujo objetivo é avaliar cumprimento de leis, gente, está errado, é de conformidade. Ou no lato sensu aqui, regularidade. Está errado isso aqui, fácil questão. Não precisava nem ler a situação. Próximo. O critério utilizado nas auditorias operacionais e avaliações de programas de governo pode basear-se no conhecimento do auditor acerca de melhores práticas relacionadas ao modo como as atividades são realizadas para serem mais econômicas e eficientes. Gente, isso aqui é verdade, viu? A maior dificuldade da auditoria operacional é justamente a questão do critério. Quando a gente está falando de regularidade, né, conformidade e a F, a financeira, o nosso critério, normalmente, por exemplo, na F, meu critério normalmente são as normas contábeis, que meu objeto lá são as informações contábeis. Quando eu estou falando da auditoria de conformidade, como o meu objeto normalmente é a regularidade e a legitimidade de algum ato, a parte de regularidade, o critério vai ser sempre as leis que eu tenho vigente e a de legitimidade os princípios que são válidos ali e aplicáveis no caso. Agora, na de operacional não existe uma lei falando quão eficiente, quão eficaz uma operação tem que ser. Normalmente a gente baseia esse critério, a gente constrói o critério lá com base em benchmark de boa prática, que é basicamente o que a questão está falando. Então, nesse sentido aqui, eu acredito que ela esteja correta. Ok? Distintamente da auditoria operacional, as conclusões de uma auditoria financeira assumem a forma de opinião concisa em formato padronizado. Eita ferro, vou polemizar. Eu dei lá na aula lá que a auditoria financeira ela é sempre um trabalho de certificação. E o relatório de certificação é aquele que emite opinião. E normalmente é um relatório padronizado mesmo. Até aqui tá ok. Agora, se vocês forem lembrar da aula, a auditoria operacional, o que a norma fala é que ela, na maior parte das vezes, majoritariamente, é relatório direto. O relatório direto, ele não tem necessariamente a emissão de opinião. Ele é um relato dos fatos que a gente coloca ali os achados de auditoria, situações que a gente identificou, situações, possíveis impactos, recomendações, comentários dos gestores, né? Ah, mas eu não tenho isso na auditoria financeira, não, Felipe? Essas situações? Tenho, mas é num segundo momento do relatório, mas o principal da auditoria financeira é a opinião que eu estou emitindo. Então, assim, eu acho que a banca vai considerar isso aqui certo. Eu acho que não é
100% correta essa afirmação, porque se a norma fala que é majoritariamente RD, pode ser aceita a auditoria operacional como certificação. Porque a norma não fala que é sempre, igual ela fala com a auditoria financeira, é sempre certificação. Aqui ela não fala que a auditoria operacional é sempre operacional. Se ela for certificação em algum momento, ela vai ter esse formato aqui de relatório. Então, eu acho que está errado. Só que eu acho que a banca bitolou um pouco aqui e vai dar isso aqui como certo. Então, se for para chutar para ganhar ponto na prova sem brigar em recurso, vamos colocar certo aqui e ver, né? É isso mesmo, a banca deu uma bitolada aqui para variar, né? Questão de número 11, pessoal. De acordo com o plano anual de atividades, determinado auditor de um órgão X aqui realizou as análises e execução de cronogramas em face aos objetivos e metas estabelecidos concernentes às políticas públicas. Falou em política pública, já vai tendenciar para o operacional. Fique esperto nessas palavras-chave, tá, gente? Examinou os relatórios de acompanhamento produzidos, com vistas à avaliação dos resultados alcançados e a eficiência do gestor, eficiência de gestores de políticas públicas, e verificou a documentação efetiva comprobatória. Nessa situação, é correto afirmar que o servidor executou uma auditoria aqui operacional, né, eu diria, mas sistemas contábeis, não. Avaliação de programas governamentais, deixa eu ver se tem. Não tem operacional. Aqui vai ficar como sinônimo, mas não é o nome certinho que a basta sem dar, né, que é o nosso. Hoje, todos os tribunais, gente, independente das classificações de auditoria que a gente tinha em manuais mais antigos, todos os tribunais de contas, eu tô numa pausa aqui de um evento, Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, que o tanto que se fala de Intosai, das NBASP, das ISAIs, a gente tá querendo ir para esse estado da arte. Então, na Intosai, isso aqui é auditoria operacional. Pode ser que esse aqui seja o nome num manual mais antigo, desatualizado, mas fazer o quê? Vamos jogar com a banca, né? Exatamente isso, tá certo. Próxima e última questão aqui. Nos trabalhos de certificação, quem mensura e avalia o objeto de acordo com os critérios é o auditor. Gente, volta lá na aula que eu dei sobre certificação e relatório direto. No trabalho de certificação, a gente recebe o objeto pronto, já mensurado, e a entidade ainda fala para a gente qual o critério que ela usou para mensurar ele. Lembra da auditoria financeira? A auditoria financeira, a demonstração financeira vem para mim, já com o critério escancarado lá, normas de contabilidade, e quem faz ele é a entidade. Imagina se o auditor tivesse que levantar as informações, as demonstrações contábeis, aí eu ia virar o contador, não ia ter independência. Então isso aqui está errado. Já no relatório direto, que é boa parte dos relatórios de auditoria operacional, é igual eu falei, às vezes a gente não consegue nem identificar o critério. Então o auditor tem que chegar, ele tem que delimitar o objeto, ele tem que avaliar esse objeto de acordo com o critério que ele vai escolher, selecionar. Então, quem está mensurando o objeto, na maioria dos casos, é o auditor. E isso no relatório direto. Certificação é a entidade auditada, o jurisdicionário. Então, essa afirmação aqui está errada. Certinho. Pessoal, fechamos aqui as questões. Cuidado com a pegadinha da banca ou a banca pensando muito fora da caixinha. Mas está aqui resolvido. Dessa vez a gente não errou nenhuma, né? Da outra vez tinha errado uma. E eu vou dar uma olhada e fazer um histórico daquela outra questão lá que fala da definição do objeto em razão do escopo, tranquilo? Bons estudos para todo mundo aí. Aproveitem o vídeo. Se gostar, deixa o like aí pra gente. Tiver dúvida, deixa um comentário, manda no particular, ou mensagem privada. E fiquem bem aí, tá bom? Tchau.